No ano 732 d.C., aconteceu uma batalha lá na Europa entre o Reino Franco, um reino que no futuro se tornou a França, contra os muçulmanos que vieram lá da Arábia e começaram a invadir a Europa em 711 d.C. A Batalha de Poitiers foi uma das batalhas mais importantes da história, e eu não sei como tem gente que gosta de história e não conhece essa batalha. Porque eu não sei se você sabe, mas se os muçulmanos tivessem vencido essa batalha contra os francos, eles teriam conquistado toda a Europa, teriam varrido o cristianismo, acabado com a Igreja Católica, e no final não existiria nem Inglaterra, nem França, nem Alemanha, nem nada, seriam todos estados muçulmanos. Mas fica tranquilo que nós veremos como os árabes foram parar lá na Europa e como os francos expulsaram os muçulmanos de lá, salvando toda a Europa das mãos dos árabes. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. As Cruzadas foi um período da humanidade onde os reinos cristãos da Europa eram convocados pelo Papa para mandarem exércitos lá para o Oriente Médio, lá para Jerusalém, para recuperar a Terra Santa que estava nas mãos dos árabes. A primeira cruzada acontece lá no século XI d.C., só que o ódio entre essas duas religiões começa no século VIII, mais precisamente em 711 d.C., quando os muçulmanos, vindo lá da Arábia, invadem a Península Ibérica e começam a conquistar toda aquela região, que passou a se chamar Al-Andalus. E depois que os muçulmanos conquistaram toda a Península Ibérica, eles partiram para invadir a região que hoje é a França, que estava sob domínio do Reino Franco. E muitos historiadores dizem que se os muçulmanos tivessem vencido os francos nessa batalha, nós, ao invés de dizermos vai com Deus, estaríamos dizendo Salam Aleikum. Tudo bem, nada garante que os muçulmanos iriam conquistar e dominar toda a Europa Ocidental por 700 anos e colonizariam as Américas, mas é muito provável que eles acabariam com o cristianismo e a Igreja Católica. Mas antes da gente ver como tudo isso aconteceu, eu quero agradecer a todos vocês que clicaram nesse vídeo e principalmente a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal e assistindo os vídeos aqui que eu tenho preparado com muito carinho. E se você que está vendo o vídeo meu pela primeira vez gosta de história, você tem que estar inscrito nesse canal. Então já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos sobre grandes civilizações, grandes impérios, grandes acontecimentos da história da humanidade. Deixa o seu joinha, comenta aqui nesse vídeo, mas agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Depois que o Império Romano caiu, em 476 d.C., vários reinos bárbaros foram surgindo e eles foram brigando entre si, e não demorou muito para que alguns reinos bárbaros fossem se consolidando em territórios diferentes. Só que isso não foi de um dia para a noite, esses reinos foram se consolidando conforme o tempo ia passando. Enquanto isso acontecia, no século VII, lá na Arábia, Maomé surgia no início dos anos 600. Onde ele começa a pregar ao povo do deserto, um povo que nunca tinha sido invadido, e começa a formar uma religião, o islamismo. Maomé dizia que ele era um enviado de Deus para unificar os povos árabes, para unificar os povos do deserto, e assim ele fez, unificando tudo sobre um só governo, onde ele era o líder político, líder religioso e o líder militar. E ele deixou, depois que ele morreu, em 632 d.C., a missão dos povos árabes de se expandir e de espalhar o Islã para todos os povos do mundo. E assim começa a expansão islâmica em 632. Claro, galera, eu estou falando isso de uma forma bem resumida aqui, porque não é o tema desse vídeo, que será tratado em um vídeo futuro sobre a expansão do islamismo, a expansão dos povos árabes, tá bom? Depois que Maomé morreu, esses impérios árabes começaram a ser chamados de califados, porque o líder era chamado de califa. Primeiro o califado ortodoxo e depois a dinastia omíada assumiu o trono e agora o califado se chamaria Califado Omíada. No ano 711 d.C. é quando começa a invasão muçulmana da Europa. Eles invadem a Península Ibérica e batem de frente com o reino visigodo. Lá, eles vencem os visigodos em pouco tempo. Em questão de 2 anos, eles conquistam toda a Península Ibérica e os poucos visigodos que sobraram, os poucos cristãos que sobraram,
fugiram para a região das Astúrias. Essa região que você está vendo aí no mapa, que fica no norte da Península Ibérica, que era uma região muito montanhosa, que os árabes pensaram mais ou menos assim: bom, deixa esse povo lá, que eles vão morrer de fome naquele lugar, a gente não vai se meter lá não, e eles não vão ser uma ameaça para a gente no futuro. Só que lembra dessa região que deu problema para os árabes muito tempo depois. Mas o que os árabes fizeram? O Califado Omíada se estabeleceu em toda aquela região, onde ela passou a se chamar Al-Andalus. E agora eles começaram a se concentrar em se expandir pelo resto da Europa, se expandir rumo à França, que na época se chamava Gália ainda, que quem mandava no sul da Gália era o Duque Odo, do Ducado de Aquitânia, que era um ducado, um pequeno estado vassalo do Reino Franco. Bem na divisa dessas regiões existe os Pirineus, uma cadeia de montanhas que é basicamente uma fronteira geográfica entre as duas regiões, da França e da Espanha. E então os árabes começam a se expandir pelo lado leste dos Pirineus, onde eles marcham por ali e começam a cercar a cidade de Toulouse. Os árabes colocam um grande exército em torno da cidade, onde eles bloqueavam todas as saídas e todas as entradas da cidade. Agora, ou o pessoal lá de dentro se rendia, ou eles saíam para fora para lutar. Porém, o Duque Odo, lá do Ducado de Aquitânia, descobre que isso estava acontecendo e vem com o seu exército enfrentar os árabes, onde eles quebram o cerco, derrotam os árabes e os árabes são obrigados a fugir e recuar lá para a região de Al-Andalus. Porém, essa derrota ficaria marcada na cabeça dos árabes, que iriam descontar no futuro. E agora o general e governador de Al-Andalus, Abdullah Rahman, estaria se preparando para fazer uma retaliação. Só que essa preparação demora, não era assim de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Demorou alguns anos e em 732 foi quando os árabes começaram uma nova invasão. E agora eles partem pela parte oeste dos Pirineus, invadindo e conquistando vários territórios que eram dos cristãos, conquistando pequenos vilarejos, saqueando e queimando pequenas cidades. E logo eles chegam à grande cidade de Bordeaux, onde eles batem de frente de novo com o Duque Odo, do Ducado de Aquitânia. Acontece uma batalha entre os dois exércitos, porém dessa vez o Duque Odo falta na aula de cercos medievais e como defender um castelo, e ele é derrotado, onde ele teve que fugir. E assim a cidade de Bordeaux foi invadida, saqueada e depois queimada pelos muçulmanos. Depois que o Duque Odo fugiu, ele só tinha uma alternativa agora, e foi ao que ele fez realmente, que foi pedir ajuda para o rei Franco, avisar o rei Franco sobre o perigo que toda a Europa estava correndo. Afinal, os árabes estavam vindo com um grande exército de cerca de 80 mil homens, mouros e sarracenos, que eram como os europeus chamavam os árabes, tá galera? Mouros e sarracenos. Historiadores dizem que o fato do Duque Odo conseguir fugir e conseguir alertar o rei Franco Carlos foi crucial para essa batalha, porque isso fez com que Carlos conseguisse montar um exército franco, organizar um exército. Ele convocou homens de todos os seus reinos vassalos que ele tinha, mais os homens do seu reino, do reino franco, e agora ele começou a marchar em direção aos árabes, onde eles podiam escolher um território. Afinal de contas, o duque contou para ele como era o exército árabe e ele estava sabendo o que iria enfrentar. Diferentemente do general muçulmano Abdullah Rahman, que não sabia como era o exército franco. O rei Franco Carlos, que já sabia o que esperava por ele, escolheu um terreno perfeito para a batalha. Ele sabia que os árabes vinham com uma forte cavalaria. A maioria do exército árabe era cavalaria. Por isso o rei Carlos decide colocar sua infantaria em um terreno mais alto, porque assim os cavalos, quando viessem atacar, teriam que subir, e na subida, o cavalo já estaria carregando o peso do soldado, ele perderia a velocidade, perderia sua vantagem por estar em cima do cavalo. E assim os francos ficam esperando os muçulmanos chegarem nesse terreno. Enquanto os francos esperavam pelos muçulmanos, os árabes montavam seu acampamento para deixar guardado as coisas que eles tinham pilhado em outras cidades.
para deixar guardado os saques que eles tinham roubado em outras cidades. E assim eles se organizaram e começaram a marchar na direção da cidade de Tours, uma cidade que tinha muitas riquezas e que era de conhecimento dos muçulmanos. Porém, o que não era de conhecimento dos árabes é que os francos seriam a grande força que iriam enfrentá-los. As crônicas da época diziam que os árabes não tinham noção do poder e do exército franco. Tanto é que o general Abdul ar-Rahman ficou muito surpreso, segundo as crônicas árabes, quando viu o exército franco esperando por eles. Ele não esperava uma resistência tão forte em campo aberto. Ele esperava uma resistência nas cidades, em cidades grandes como Tours, Paris, só que não em campo aberto, um exército montado esperando por ele. Tamanha foi essa surpresa que as crônicas dizem que ele ficou 6 dias esperando, só observando um exército de frente para o outro em campo aberto, aquela cena linda que a gente vê nos filmes, onde eles ficaram se olhando e se estudando. Porém, os muçulmanos estavam muito longe de sua base mais próxima, que era lá em Al-Andalus, depois dos Pirineus. Por isso, eles estavam ficando sem alimento, sem água, com pouco suprimento, e assim, logo eles seriam obrigados a atacar, e era exatamente o que o rei franco Carlos queria. No dia 10 de outubro de 732, Abdul ar-Rahman, o general dos muçulmanos, dos sarracenos, manda sua cavalaria atacar. As fontes discordam sobre os números, mas uma das fontes mais legítimas e mais confiáveis que nós temos é que eram 80 mil soldados entre mouros, sarracenos e árabes, todos muçulmanos, contra cerca de 30 mil francos. E enquanto a cavalaria sarracena avançava, o exército de Carlos ficou montado esperando naquele terreno mais elevado, até que acontece o choque e a batalha começa. E diferentemente do óbvio, que é uma cavalaria ter vantagem sobre a infantaria, devido ao terreno que estava a favor dos francos e a organização do exército franco, eles estavam conseguindo resistir à cavalaria muçulmana e não estavam tendo perdas severas. Mesmo nos casos onde a cavalaria muçulmana rompia as linhas da infantaria franca, vinha outra linha por trás e batia de frente com ela para impedir que ela chegasse até o rei Carlos, que logo entrou na batalha com os seus guarda-costas todos em cima de cavalos, onde ele, com um martelo de guerra, começou a macetar os seus inimigos, e por isso Carlos começou a ser chamado, depois dessa batalha, de Carlos the Hammer, ou Carlos Martel, o martelo. Só que o rei franco Carlos tinha uma carta na manga. Ele montou uma estratégia onde a cavalaria dele começou a atacar o acampamento muçulmano que ficava próximo dali da onde a batalha estava acontecendo. A cavalaria franca começa a atacar e os homens que ficaram lá guardando o acampamento começaram a gritar por ajuda. E os muçulmanos que estavam na batalha lutando começaram a voltar para ajudar, porque lá era onde estava o saque, os tesouros que eles tinham roubado das outras cidades que eles invadiram. Nisso virou uma confusão, né? Aí vocês imaginam aquela cena de guerra, de filme, gente para todo lado, cavalo para um lado, para o outro, amigo matando amigo. E nisso o general Rahman começou a tentar reorganizar as tropas, começou a dar ordens, e é nesse momento que ele é acertado por uma lança franca, onde o líder muçulmano morre. E assim, depois da morte do seu líder, os muçulmanos, os sarracenos, começam a fugir em debandada, onde eles abandonam, deixam até o acampamento para trás, pegam o que dava para pegar e foram embora. Estavam a cavalos, né? Então eles conseguiram fugir, a maioria conseguiu fugir, e eles voltaram lá para Al-Andalus. E lá em Al-Andalus, os muçulmanos ficaram por muito tempo. Aquele povo que foi para as Astúrias, que eu falei no começo do vídeo, eles deram origem ao Reino das Astúrias, que foi a resistência cristã contra os muçulmanos na Península Ibérica. E ele, ao passar dos anos, foi conquistando, foi recuperando territórios para os cristãos, para os europeus. E é assim que explica como foi a reconquista cristã da Península Ibérica. Só que esse processo todo de reconquista demorou 700 anos. Enquanto os cristãos iam recuperando os territórios, esse reino das Astúrias se dividiu em reino de Portugal, reino de Castela e reino de Leão, que depois se fundiu o reino de Castela com o reino de Aragão,
que deu origem ao Reino da Espanha em 1479, que é quando começa também o Império Espanhol, e a reconquista cristã da Península Ibérica completa só aconteceu em 1492, quando o último governo muçulmano foi expulso pelo Reino Espanhol na região de Granada. E detalhe, foi o fim de governos muçulmanos naquela região. Porém, a cultura, muitas pessoas muçulmanas ficaram vivendo por lá ainda. Por isso, a cultura e também o modo de vida dos muçulmanos é muito presente no sul da Espanha até hoje e também em várias outras regiões da Península Ibérica. E não é exagero nenhum falar que se os muçulmanos tivessem vencido a Batalha de Poitiers em 732, eles teriam conquistado toda a Europa. Não é nenhum exagero falar isso. Historiadores dizem e confirmam que os francos eram a maior força militar da Europa Ocidental da época. E os visigodos na Espanha já tinham sido derrotados. Os francos eram a força grande militar. Os lombardos na Itália, anos depois, foram derrotados pelos francos. E os anglo-saxões ficaram divididos naqueles reinos como Wessex, Nortúmbria e Mércia até o século X. Então, nessa época dessa batalha, em 732 d.C., se os muçulmanos tivessem vencido, eles teriam conquistado toda a Europa e varrido o cristianismo da face da terra. E hoje, toda a cultura que os europeus passaram para a gente e para os povos da América seria com bases nos ensinamentos e no modo de vida muçulmano e não no cristianismo. Mas você pode discordar de mim, inclusive eu quero que você diga aí nos comentários o que você acha. O que você achou dessa batalha e o que você acha que aconteceria se os muçulmanos tivessem vencido essa batalha. Será que eles teriam virado as costas e voltado para Al-Andalus? Será que eles teriam acabado com tudo? Será que eles iriam colonizar as Américas? Afinal, eles não teriam essa necessidade, né? Talvez os povos da América nunca teriam sido colonizados e estariam até hoje vivendo uma evolução individual. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final. Comenta aí tudo isso que eu falei, o que você achou, me dá a sua opinião, deixe o seu like no vídeo e confira a sua inscrição, vê se você está inscrito aí para não perder os próximos vídeos sobre grandes civilizações, grandes impérios, grandes acontecimentos da nossa história, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, muito sucesso para nós, até o próximo vídeo.